Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozeleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. Fala, seus mal diagramados, a Terra plana não gira, capota 10 meses atrás, quando ocorria a invasão aos prédios dos três poderes, no fatídico 8 de janeiro, ninguém na esquerda poderia prever que André Raspa Caneco Fernandes se tornaria no herói que ajudaria a salvar a democracia brasileira das garras do bolsonarismo. É inesperado porque esse deputado federal de primeiro mandato já havia exercido o cargo de deputado estadual pelo Ceará nos 4 anos anteriores e nos brindou com cenas lamentáveis e icônicas, como no dia em que se posiciona na frente da tropa de choque e toma sprayzada de pimenta na cara para tentar impedir que manifestantes fossem dispersados, já que naquele momento aglomerações do tipo não eram recomendadas por conta da pandemia. Quando iniciou o seu mandato na Câmara Federal, a previsão era de que ele continuasse a protagonizar as mesmas pataquadas, e essa previsão se concretizou. Mas uma atitude do parlamentar ajudou acidentalmente que a sociedade tivesse conhecimento de detalhes do golpismo arquitetado por Bolsonaro e os militares para impedir a posse ou o prosseguimento do governo Lula. Antes de explicar qual foi esse momento de iluminação do André, fiquem com uma mensagem dos nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Calma, galãs e galôs, que o vídeo já volta. Antes eu queria dar uma dica super importante pra você. Eu tava conversando com uns amigos em um grupo de WhatsApp que tem gente da Alemanha, Escócia e Finlândia. A gente tava falando do YouTube Premium, que é muito mais caro na Europa do que aqui no Brasil. Com o YouTube Premium você não vê mais publicidade e tem algumas outras garantias ali, né? E qual que é a solução para isso? Assinar o VPN da Surfshark. Se você estiver na Europa, se conectar com sua conta no Brasil e pagar por um preço bem melhor. O VPN não só vai te dar oportunidades únicas em diversos lugares do mundo, como vai proteger seus dados de hackers e golpes pela internet. E pode ser colocado em todos os seus computadores, celulares e Smart TV. Mais do que isso, assinando o plano do Surfshark One, você vai ter o melhor antivírus com o melhor preço. E se você é seguidor da Galãs Feios, usando o link que está na descrição e no primeiro comentário, o cupom GALASFEIOS, vai ter uma oferta especial e ainda 3 meses grátis. E mais, tem garantia de 30 dias de reembolso se não quiser ficar com o serviço. Proteja seus dados e sua vida digital com todos os pacotes da Surfshark. Bora! O momento em questão foi o seguinte: André era o mais entusiasmado defensor da instalação da CPMI para apurar os fatos ocorridos em 8 de janeiro e foi ele quem protocolou o pedido de criação da comissão. Inicialmente, a esquerda até nem queria que a ideia fosse adiante, pois a instalação poderia atrapalhar o início de um novo mandato. Com políticos como Ricardo Salles, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Bia Kicis e Carla Zambelli insistindo diariamente na ideia para tentar provar a narrativa de que o ocorrido teria sido um autogolpe planejado pelo Flávio Dino e o Nine com a participação de infiltrados do MST e do PSOL, a ala governista cedeu e mudou de tática, assumindo o controle do que viria a ser a CPMI. E ao entrar de cabeça na ideia, criou uma tropa de choque focada em descobrir quem era o mentor intelectual do golpe e como as participações de empresários, parlamentares e militares foram essenciais para que o 8 de janeiro ocorresse. André Fernandes, no entanto, é uma peça essencial nessa versão cearense da teoria do caos. Começou ensinando a depilar o na internet, virou político, pediu a criação da CPMI do 8 de janeiro e com essa trajetória inusitada,
pode acabar ajudando a colocar o Bolsonaro em cana. No relatório oficial da CPMI, há o pedido de indiciamento de 61 pessoas, sendo 30 delas militares, principalmente generais que compuseram o governo anterior como ministros. Esse número mostra o quanto as Forças Armadas conspiraram, ou pelo menos prevaricaram, ao não atuar para conter movimentações golpistas que ocorreram desde o primeiro turno e também em frente aos quartéis. Já Bolsonaro está implicado nos seguintes crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, além de ter sido considerado, claro, o mentor intelectual do golpe. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2022. O que não é mentira, mas ao mesmo tempo é bastante contraditório juntar o nome do ex-presidente com a palavra intelectual, mas na falta de termos melhores e mais claros, que usemos esse mesmo. A relatora Elisiane Gama, que já havia até ensaiado uma passada de pano para os milicos em outros momentos da CPMI, não poupou indiciamentos de figurões do Exército. Estão na lista, por exemplo, os generais Vovô Voyer, o Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Freire Gomes, os coronéis Elcio Franco Faca na Caveira, Jean Lauan, Mauro Cid, Bonitinho e Específico, Almirante Almir Garnier e muitos outros fardados que deveriam receber no máximo um salário mínimo depois do envolvimento nessa tentativa de golpe totalmente atrapalhada. Outros figurões também foram indiciados, como Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Felipe Martins, o sorocabano, e Carla Zambelli, única parlamentar citada até agora. Eu senti falta aí do manja-rola que criou aquele plano infalível do Cebolinha com o Daniel Silveira e o Mito na tentativa de grampear o Xandão e provar o golpe em no máximo 72 horas. Os terroristas domésticos que tentavam explodir o aeroporto de Brasília, George Washington e Alan Diego, também foram indiciados. A lista de supostos financiadores que foram indiciados pelo ato também é muito importante. Tem nomes como de Maier Nigri, da Tecnisa, Lucas Beber, da AproSoja, Vitor Gaiardo, do Sindicato Rural de Jataí, Joveci Andrade, da Melhor Atacadista e outros CNPJs de orçamentos menores. Repare bem que entre os supostos financiadores temos representantes de vários setores da sociedade brasileira: sindicalista rural, latifundiário, empreiteiro, atacadista e que se acha o tal porque tem um lote, 20 vacas leiteiras e uma Amarok em Tangará da Serra. Para vocês entenderem a mentalidade do povo que estava por trás disso, selecionei uma entrevista que é bastante pedagógica sobre como essas pessoas visualizam o Brasil, o que eles também consideram privilégios e como se vitimizam, sempre dando a entender que são perseguidos pelos políticos e pelo judiciário. Há 6 anos, o suposto financiador Valdir Fries reclama dos desgovernos que o Brasil teve e comenta que o que atrapalha o agro é uma população que deseja consumir muito e não produz nada. E o que tem atrapalhado muito o produtor rural é a conjuntura política e social que o país vem enfrentando, dado ao desgoverno dos últimos anos, desse último período de governo, está na mão de pessoas que muito querem consumir, desejam consumir, mas nada produzem. O famoso: se o agro não planta, a cidade não janta. E se a cidade não desenvolve tecnologia para o agro, vocês estariam puxando carroça até hoje. Então tá tudo empatado, né, meu irmão? Ele critica movimentos sociais que só se apoderam de recursos públicos, critica o Supremo e a caminhonete atrás dá apoio total à Lava Jato, está adesivada com a bandeira do Brasil. A entrevista é um combo do que viria a ser o bolsonarismo anos depois. Ancapismo difuso, imposto é roubo, o Supremo é culpado, Bolsa Família e MST quebram o Brasil, mas os subsídios que eles recebem, certeza que nunca foram problema nenhum, né? E o que vai acontecer agora? O relatório foi votado e será encaminhado para a PGR, o que é estratégico para o governo. Sem o engavetador Aras na Procuradoria, a chance dessa CPMI não acabar em meia Marguerita e meia Calabresa diminui. Apesar de tudo que foi levantado, a oposição insiste na teoria de que Lula e Dino teriam criado um teatro para fingir que sofreram tentativa de golpe.
Esse relatório, senhor presidente, ela, por exemplo, não citou o Dino, que sumiu com as imagens do seu ministério. Desapareceu com as imagens. Destruiu. Sabe-se lá o que fez? Ignorou solenemente. Ela não citou o G. Dias, que pediu para adulterar documentos que o incriminavam. Não citou. Talvez tenha esquecido, talvez não tinha folha suficiente. E como o momento é de guerra no Oriente Médio, na apresentação do relatório da oposição não faltaram menções ao Hamas e comparações entre o grupo terrorista palestino e as senhoras cagonas e os vândalos da terceira idade do 8 de janeiro. A narrativa pode colar bem nos grupos de zap do gado, mas embora as donas Fátimas e os George Washingtons sejam os débeis, fracassados ambulantes com nenhum treinamento militar, se deixassem essa tentativa de golpe seguir adiante com o financiamento desse tipo de empresário, a gente teria outro efeito borboleta a essa altura que nos presentearia com, sei lá, o Mauro Cid, interventor do Goiás, e Augusto Heleno, imperador de São Paulo. Melhor ficar apenas com aquele efeito borboleta em que o André Fernandes raspa o rabo lá no Ceará e o Bolsonaro lambe no Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nosso nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que estão ainda acreditando que foi uma tentativa de autogolpe planejada pelo Dino e pelo Lula, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.